Glória a Deus, pode sentar, no nome de Jesus, boa noite. Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração, para a glória de quem? De Deus. Amém ou não amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, o capítulo é o 7, é o nosso ponto de partida. O versículo é o 37. Evangelho de João 7:37. Amém ou não amém? Irmãos, chegamos nessa caminhada até aqui, porque até aqui ajudou quem? O Senhor. E nessa caminhada dessas 5 domingos da busca ao Espírito Santo, estamos nós aqui, meu irmão, firme e forte para buscar Ele nas nossas vidas. Por quê, pastor, que o senhor está falando isso? Quando a gente clama por esse dom, porque o Espírito Santo, buscar pelo Espírito Santo é um dom, o Testamento, traduzido no grego, se traz que o Espírito Santo ele é dado através de doação. Como é doação? É quando a gente impõe as mãos sobre alguém, como Pedro e João impõem as mãos sobre as pessoas em Samaria. E aí, meu irmão, o que acontecia? Descia sobre eles o quê? O Espírito Santo. Além de Samaria, desceu em Jerusalém. Por quê? O que Jesus falou para os discípulos? Permanecei em Jerusalém. Porque após a morte dele. Por quê, pastor? Porque ele prometeu que o Espírito Santo, o Consolador, iria vir. E aí acontece o quê? Que nessa caminhada que nós estamos, nós devemos não parar de buscar. A Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, as portas fazem o quê? Se abrem. E olha o que está escrito aqui em João 7:37. E no último dia, o grande dia das festas, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e faça o que, irmãos? E beba. Alguém tem sede. Se eu quero, meu querido, aprender mais de Deus, eu preciso me desligar das coisas desse mundo. Mas muitas das vezes você ainda está ligado com as coisas desse mundo. Por quê, pastor? Falei na sexta-feira que você só está aqui de passagem. Sabe por que de passagem? Porque para morrer só basta estar o quê? Vivo. Para morrer só basta estar vivo. E aí eu fiz uma pergunta na sexta-feira: para onde você vai após a sua morte? Só tem 2 caminhos: céu e inferno. Mas para mim alcançar o céu, eu preciso estar com quem? Com Jesus. E aqui ele está dizendo o que, pastor? Está dizendo: se você tem sede, vá até ele e beba. E como que eu tenho essa sede? Sede de quê? De orar, de ler a Bíblia, de buscar o Senhor. Muitas das vezes eu tenho deixado o Senhor de segundo plano. Mas a Bíblia deixa bem claro em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Mas para as outras coisas ser acrescentadas, eu preciso buscar o Senhor, ter sede de Deus. E aqui mais um pouquinho para trás, em João capítulo 4, no nome do Senhor Jesus, no versículo 4 diz, 4:4: e era-lhe necessário passar por Samaria, e foi, pois uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho, quem? José. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte, e era isso quase, qual é a hora? A sexta. Que hora é a sexta, pastor? Você sabe qual é o horário sexto? Sim ou não? Se o horário nono é 3 horas da tarde, o horário sexto é meio-dia. É o horário que você sente fome, não é verdade? Então Jesus estava cansado, porque ao mesmo tempo que ele estava ali 100% Deus, ele também era 100% homem. Ele tinha as suas necessidades. E acontece o que, pastor? Que Jesus estava cansado, ele para ali naquela fonte, com um propósito de que, pastor? De além de saciar a sua sede,
Ele esperava alguém ir tirar água da onde? Do poço. E aí acontece o quê? Por que acontecia isso, pastor? Porque Jesus estava ali assentado. 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de quê? De beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar o quê? Comida. Os discípulos saíram e foram comprar o quê? Comida. Jesus ficou ali porque ele estava cansado, mas ele estava ali num propósito. E aí diz o quê? Versículo 9. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com quem? Com os samaritanos. Acontece o que ali, pastor? Havia uma intriga, aquela intriga que é antiga. Muitas intrigas, muitas das vezes, são antigas, até mesmo dentro da sua casa. Com o pai com o filho, a mãe com a filha, ou pastor, eu com um vizinho, ou pastor, eu com a minha irmã, com o meu irmão. Mas acontece o que? São intrigas antigas. Aqui era uma intriga antiga do tempo do Jeroboão com Roboão, que os samaritanos não se comunicavam com quem? Com os judeus. Então ela vê, olha para Jesus, e Jesus pede água para ela, e ela diz: como é que pode, você sendo judeu, eu sendo uma mulher samaritana, você está fazendo o que, irmãos? Pedindo para mim água. Os judeus, para você que não sabe, ela falando para Jesus, não se comunica com os samaritanos. Então, Jesus, ele deveria dar um bom testemunho ou um mau testemunho? Um bom testemunho. Se você, meu irmão, já se converteu, você precisa dar um bom testemunho. Você precisa mostrar que você é de Deus, não do diabo. Não, pastor, é porque pisaram no meu pé e eu pago mal com mal. Opa, você está agindo totalmente errado. Por quê, pastor? A Bíblia diz que se teu inimigo tiver fome, dá para ele o quê? De comer. E se ele tiver sede, dá de beber. Jesus estava ali, meu querido, com sede. Ele pediu ali água para ela daquele poço. Jesus sabia que aquele poço era de Jacó. E ali ele pediu água para aquela mulher, com o intuito de até evangelizar ela. Porque o ide e pregar o evangelho são para todos. E aquela mulher, ela fala isso, e no versículo 10 Jesus diz assim: e Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus. O dom é o que, irmão, que eu falei da agora? O que é o dom? É o que é o dom? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, você compra ou você conquista? Conquista. E como é que eu conquisto o Espírito Santo? Tendo intimidade com quem? Com Deus. Então aquela mulher, ela conhecia Deus, ouviu falar de Jesus lá em Isaías, mas ela não vivia. Por que ela não vivia, pastor? Você vai entender daqui a pouquinho. Vamos lá mais um pouquinho à frente. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem e o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quer dizer, se tu pedir para aquele que está pedindo água para você, para beber e para saciar a sede agora, ele vai te dar água viva. Aí ela se surpreende. 11. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tendes como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Aí Jesus responde, ela fala mais: e eis que tu é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter o que, irmãos? Tornará a ter o que?
sede. Então qualquer que beber dessa água vai ter sede novamente. E o que Jesus promete dar para aquela mulher? Água viva. Por isso, meu querido, minha amada, preste bastante atenção. Por quê, pastor? Porque quando Jesus disse isso para ela, olha o versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, e jorrará para a vida eterna. Jesus promete dar água viva para aquela mulher, sim ou não? Promete dar o Espírito Santo para ela, sim ou não? Sim ou não? E agora ele promete dar a vida eterna. As escolhas são quem? De quem é a escolha? É dela. As escolhas são de quem? Somos nossas. É nós que escolhemos o caminho. As escolhas são nossas. Jesus não obriga ninguém a fazer nada, irmão. Jesus não obriga você a aceitar a Ele. Jesus não obriga você a ir para o inferno. Jesus, meu irmão, não obriga, meu irmão, você a pecar. Não. Até falar contigo para você não pecar. Mas muitas das vezes você prefere ouvir o desejo qual, irmãos? Carnal. Porque Jesus começa a olhar para aquela mulher e promete água viva, dá o Espírito Santo e dá vida eterna. Tudo que aquela mulher, meu irmão, precisava naquele momento. E aí ela se interessa por aquilo. E no versículo 15 diz: e disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Quer dizer o que, pastor? Que aquela mulher, ela estava vendo pelos olhos naturais. Quando você anda pelos olhos naturais, você anda por vista. Porque quando você anda por fé, você vai entender o propósito de Deus. Aquela mulher, ela não entendia, mesmo sendo samaritana, mesmo conhecendo a Deus, mas ela não entendia. Por quê? Porque ela não queria ter mais trabalhos braçais. Jesus estava falando com ela como homem? Não, Jesus estava falando coisas espirituais. Assim como ele falou também com Nicodemos em João 3, primeiro. Fala que ele fala com Nicodemos, e Nicodemos, sendo um fariseu, ele não entende nada. E ela também não estava entendendo nada, mas ela tinha uma proposta na mesa. E qual era a proposta? Água viva, dom, que era quem? O Espírito Santo. E o que mais? Vida eterna. E ela estava pensando o quê? Que Jesus estava oferecendo para ela um poço dentro da sua casa. Posso falar uma coisa, irmão? Sim ou não? Tem gente, meu irmão, que quer só na boca. Ele quer tudo igual o passarinho, leva para o filhote, só na boca. Tem coisas, meu irmão, que você vai conquistar, não é só na boca, é por violência. É você, meu irmão, olhar para uma coisa e não querer. Porque, meu irmão, pecado não é você olhar, o pecado é você querer, desejar e ficar com aquilo. Lembra do Acã? Ele olhou para a capa babilônica e a Bíblia diz que ele desejou. E após o desejo, ele pegou aquela capa, um punhado de prata, e leva para sua casa e coloca dentro da sua tenda, e ele faz o que? Esconde. Porque aquilo ali era o que, irmãos? Anátema. Prata, capa e ouro. Capa babilônica. Ah, pastor, aquela mulher, ela não estava entendendo, não. Muitas das vezes Deus está falando contigo e você está se fazendo de quê? É eu? É comigo? Água viva? Dom? Vida eterna? Mas o que Jesus estava falando para ela? Vamos repetir novamente? Água viva, dom, que é o Espírito Santo, e vida eterna. Mas o que ela estava entendendo? Que Jesus ia colocar um poço, cavar um poço lá no quintal da casa dela. Às vezes a gente fica imaginando, Jesus voltar hoje, hein? Vou virar um anjo. Mas um anjo de quê?
porque o diabo também era anjo. Não era, não? Era ou não era? Sim ou não? Anjo de luz. Mas ele se tornou quem? O Lúcifer. Se tornou quem, pastor? Satanás. Sim. E ela disse o que? 15. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. 16. E disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e faça o quê? E venha cá. Jesus agora, meu querido, mostrou algo para aquela mulher grande, para ela entender. Vá na sua casa e chama o teu marido, porque eu vou dar água para você e para ele. Qual é a promessa de Deus, irmãos? Eu e a minha casa serviremos. Mas aquele marido que aquela mulher tinha não era o marido dela. Pastor, por que não era o marido dela? Por isso que Jesus mandou chamar o marido. Vai lá, traga sua família. Não quero dar água só para você, eu quero dar água para você e para a sua casa. Quando tem algo de errado, irmão, a gente precisa reconhecer os nossos erros. Agora há pouco eu estava ouvindo o pastor Jaime, e ele falando que pecado confessado é pecado inexistente. E uma das coisas que aquela mulher ela precisava era fazer o que está escrito em Salmos 37:5. O que? Vamos lá? Salmos 37:5. Deixa marcado, vamos já voltar para cá, tá? Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho a quem? Ao Senhor. E o seguinte, qual é o outro passo? Confiar a quem? Nele. O primeiro passo daquela mulher, quando ela encontra Jesus, ela não entrega o caminho dela ao Senhor, e muito menos ela confia, porque Jesus era o quê? Um judeu. Ela foi confiar quando Jesus prometeu dar algo para ela. Tem gente que pensa, aceitar Jesus vai ser um mar de flores, a minha vida vai melhorar. Vai. A minha vida vai ser outra. Vai. A minha família vai ser outra. Vai. Mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus nunca enganou ninguém. No mundo tereis aflições. E às vezes a gente fica pensando, não, pastor, entreguei a minha vida ao Senhor. Oh, aleluia. Mas foi de boca ou foi de coração? Porque de boca, o que sai aqui, ó, o homem muitas das vezes ele mente. E aquilo que sai muitas das vezes você não cumpre. Por que não cumpre, pastor? Porque o homem, a Bíblia diz que ele é o quê? Verdadeiro ou mentiroso? Mentiroso. Às vezes a gente fala e não cumpre. E aí, meu querido, quando ela viu Jesus no caminho, ela não confiou nele. Mas a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Qual é a minha parte, pastor? Entregar o meu caminho ao Senhor. Qual é a outra minha parte, pastor? Confiar nele. E a parte do Senhor qual é? Ele tudo fará. Naquele momento que Jesus manda ela buscar o marido, ele já tinha um propósito na vida daquela mulher. Ele precisava ela somente confessar a verdade. Porque volta no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz: e disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e faz o quê? E venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste quantos maridos? 5 maridos, e o que agora tendes não é o teu marido. Isso disseste com quê? Com verdade. Aquela mulher, ela tinha marido? Quem acha que ela tinha marido, diga amém. Quem acha, levanta a mão. Ninguém. A senhora acha que ela tinha marido? Ela não tinha marido. Por quê, pastor?
porque ela falou a verdade. E Jesus abriu um leque maior aqui. Ele disse: olha, tu tiveste quantos maridos? 5. E o sexto que tu tem agora ainda não é o teu marido. Ela entendeu que a vida que ela tinha, qual era uma vida, irmão? Uma vida adúltera. Uma mulher que ainda teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro, teve o quarto, teve o quinto e estava com o sexto. E aquela mulher, ela estava ali buscando o que? Água. A água era para quê? Banhar, arrumar as coisas de casa, lavar roupa. Provavelmente ela não dava só uma viagem, e ela queria o que? Uma moleza. E Jesus falou a verdade para ela. E olha o versículo 19: e disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ela falou a verdade, ela reconhece a verdade e diz: Senhor, eu vejo que tu és o quê? Um profeta. E diz mais: e os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que e em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crei-me que hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarás o que não sabes, nós adoraremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora, e em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Nós devemos ser verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Não, meu irmão, ficar brincando de Jesus. Um dia eu estou com Jesus, outro dia eu estou no arraiá. Um dia eu estou com Jesus, outro dia eu estou na quadrilha. Um dia eu estou com Jesus, outro dia eu estou no cacuriá. Meu irmão, onde que você vai parar? Me diz. Uma hora a conta chega. E aquela mulher, ela entendeu, e ela diz assim, versículo 25: e a mulher disse-lhe: eu sei que és o Messias, que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntais? Ou por que falas com ela? E deixou, pois, a mulher o seu quê? Cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com quem? Com ele. Ah, pastor, aquela mulher, após Jesus falar tudo aquilo para ela, ela adquiriu ali naquele momento água viva, porque ela estava com sede, não era no físico, mas sim no espiritual. Ela consegue ali o dom. Qual era o dom? O Espírito Santo. E naquele momento ela deixa as vidas erradas e ela conquista a vida eterna. Porque o que separa o homem de Deus? Você sabe? Pastor, o que separa eu de Deus? Sim. Você sabe o que te separa de Deus? Ah, pastor, não sei. O que me separa de Deus? Isaías 59, 2. Olha o que diz aqui. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades faz a divisão entre vós e o vosso Deus,
E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Pastor, o que me separa de Deus é o quê? O pecado. Cuidado, meu querido. O pecado, pastor, é doce, doce como mel, mas o final dele pode ser amargo como fel. Aquela mulher não estava entendendo. A Bíblia deixa bem claro em Oséias 4:6 que o povo sofre por falta de quê? De conhecimento, de entendimento, de aprender mais de Deus. Esses dias eu tenho pedido para você, muito, muito mesmo. Eu vou até perguntar hoje. Por quê, pastor? Quem leu a parábola do fariseu e do publicano? Quem leu? De segunda a sábado. De segunda a sábado. Todo dia. Quem leu? Quem leu? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Baixa a mão. Quem leu? Segunda a sábado dá 6 dias, não é isso? Ou estou errado? Isso. Quem leu 5 dias pelo menos? 4, 3, 2, uma vez. Teve gente que não leu nenhuma, irmão. É porque eu já sei, pastor. Será que você sabe mesmo? Por que, pastor, que você está falando isso? Porque todas as vezes que eu li, eu aprendi algo novo. Eu pedi para você aprender sobre humildade. Mas além da humildade, o que aquele fariseu, ele nunca tinha entregado o caminho para quem? Para o Senhor. Tem pessoas que estão de fachada, irmão, dentro da igreja. E a Bíblia diz que muitos dirão: Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. O publicano também, ele batia no peito e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim. Não é passar um pano na cabeça do pecador. Deus ama o pecador. O que Deus não ama é o pecado. É por isso que você precisa realmente levar uma vida com quem? Com Deus, de entendimento, de conhecimento. Se o pastor pediu, eu vou ler os 6 dias. Leia. A obediência está aí. A ovelha, ela ouve a voz de quem? Do seu pastor. É para você aprender. A gente tem tempo para tudo. Mas eu não tenho tempo. Será que quando você pega aquela condução do ônibus, do São Raimundo, até o seu trabalho, você não pode parar alguns minutos e olhar o seu celular e ler aqueles versículos? Posso. Posso ou não posso? Posso. Mas às vezes a gente fica o quê? Olhando outras coisas. Vídeo, TikTok, Instagram, Facebook. Pastor, série. Pastor, dorama. Tem uns irmãos que a cara dele já é um coreano, é assim, ó. Por quê, pastor? Só gosta de quê? É um dorameiro. Você assiste, irmão? Sua esposa assiste? Dá bem. Por quê, pastor? Meu irmão, quando assiste uma vez, que assistir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até terminar. É um vício. Começa, meu querido, fazer o quê? A tomar conta do seu tempo. Pastor, então quer dizer o quê? Que eu preciso beber todos os dias da água. Se eu tenho sede, beber da água. Eu vou passar algo para você ficar curioso. Você sabe um animal chamado coça? Você sabe que animal é esse? Não sei, vai pesquisar agora. E você vai mandar lá no WhatsApp do pastor: Pastor, eu aprendi. O que? Vai mandar lá o que você aprendeu. Por que ele precisa de água? Por que ele tem tanta sede de água? Sabia disso? Às vezes você canta: como uma coça anseia por água, assim tenho sede, né? Pastor, o que é? Qual é o nome do animal? Quem entendeu? Não entenderam? Coça. Não é carro não. Tá? Vai pesquisar lá um carro, coça.
Achou, Diego? Você vai pesquisar e vai saber por que ele anseia por água. Assim você tem que ter sede. Sede de quê, pastor? Da palavra de Deus. Volta onde nós começamos. Evangelho de João 7:37. Quem achou, diga amém. Amém ou não amém? Vamos lá, olha o que diz 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e faça o quê? E beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão aonde? Do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foram dada. Por ainda, Jesus não tem sido o quê? Glorificado. Por quê, pastor? Aonde que Jesus foi glorificado na vida daquela mulher? Quando ela aceitou Ele, quando ela entregou a vida por Ele, quando ela quis viver uma vida com quem? Com Deus. Por quê, pastor? Salmos 42 primeiro. 42 primeiro. Coloca para mim na NTLH. Assim como o coço deseja as águas do ribeiro, assim também eu quero estar na tua presença. Quando? Ó Deus. 2. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar? Aonde? Na tua presença. Tem outra tradução que a gente tem na nossa Bíblia, é essa aqui, ó. Revista corrigida. Versículo 1. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suprirá a minha alma por ti, ó Deus. 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de quem? De Deus. Aí eu te pergunto para você agora, e você responda para você mesmo: como você tem se apresentado diante de Deus? Aquela mulher se apresentou como? Uma mulher o quê? Pecadora. Mas Jesus jogou ela fora? Sim ou não? Pegou ela? Ah, tu é um lixo, vem para cá. Joga fora? Não. Jesus tratou dela ali naquele momento. Aqueles minutos que Jesus trouxe ela para perto, ela reconhece o seu erro, fala a verdade e Deus opera na vida daquela mulher. Para você ver que quando ela volta para Samaria, ela conta o seu testemunho e muitos samaritanos saem do seu lugar e vai ter com quem? Com Jesus. Você quer ver a sua casa servindo ao Senhor? Sim ou não? Seja como a coça, ceia por água. Tenha sede de Deus. Queira estar na presença dEle todos os dias. Se apresente ao Senhor como um servo. Se apresente ao Senhor como um homem ou uma mulher humilde e entregando o caminho ao Senhor, confiando nele, e Ele tudo fará em nome de quem? De Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.